E aí, meus bruxos e minhas bruxas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Então, galera, eu tentei tampar aquele filme de luz ali e não deu tão certo, porque acabou meu papel alumínio, né, que eu sou pobre, né, não tem grana pra pôr isso no filme. Aí ficou faltando uma parte, depois eu vou resolver isso. Mas enfim, vamos de notícias, né. Hoje a gente vai começar sobre o CSGO, né, teve uma... Acho que assim, uma felicidade para os brasileiros, que foi a PEN, né, que trouxe mais um título da Asia Cash Cup. Ela garantiu mais um título estrangeiro para o time. E rolou na madrugada de quarta, dia 11, para quinta-feira, dia 11. Nossa, eu tipo, fiz a fusão do hoje com 12. Para quinta-feira, dia 12, que é hoje, né, a equipe brasileira venceu a GGPR e conquistou a Asia Cash Cup. Na decisão, a PEN venceu por 2-1 com as seguintes parciais: de 16-11 na Inferno, de 13-16 na Dust 2, né? Aí no caso ela perdeu, e venceu de 16-8 na Vertigo. Ou seja, a Dust 2 eu acho que não é um mapa para os brasileiros. Sempre perdem, né? Pelo que eu vi, né, recentemente. E esse foi o segundo título internacional. O primeiro a PEN conquistou na Winners League FPL. E a Asia Cash Cup terceira edição foi realizada entre os dias 7 e 11 de novembro. E ao todo foram 45 equipes que disputaram a premiação total no valor de $4.000. E a PEN levou para casa $3.000. Mano, eu achei muito pouco essa premiação, saca? Mas... eu pesquisei, fui a fundo se não era 4 milhões, né? Porque... nossa, mano. É 4 mil mesmo. Então... se eu tiver errado, me corrijam. Mas... pelo que eu pesquisei, foi 4 mil. Beleza? Então, bora de próxima. Rocket League ganhará melhorias para o PlayStation 5 e Xbox Series X. Entre as mudanças, né, para os dois consoles, está a possibilidade de jogar o jogo, que é a mistura de futebol e carros, a 60 FPS na resolução 4K, vai rodar assim em ambos os consoles. Então, qualquer um que você comprar para jogar Rocket League, você vai jogar 60 FPS 4K de resolução, meu querido. Seja bem feliz com isso. Agora, o que acontece, né? Além dos visuais dinâmicos mais avançados e um modo de tela dividida melhorado e com carregamentos muito mais rápidos, que vai chegar aos dois consoles PS5 e Series X, temos a não tão boa notícia, mas que já esperada, que é que no Series S o jogo só terá resolução de 1080p. É óbvio, né? Mas, né, nada de novo sob o sol. E vamos agora mudar de rumo e para o LoL, né? Paiquizada ali no fundo aqui de cá. E no LoLzinho, um jogador conseguiu a incrível façanha de conseguir 4 skins KDA e 5 skins True Damage em uma única cápsula. Agora você pensa comigo, se esse cara nasceu com o cu virado pra lua, eu não sei, mas que foi muita cagada foi. O usuário teve seu dia de sorte e conseguiu ganhar todas as skins da primeira geração KDA e todas do True Damage, abrindo apenas uma bolsa KDA, cara. E a sequência das skins que vieram foram KDA Ahri, KDA Kai'Sa, True Damage Yasuo, Miss Fortune Guardiã Estelar, True Damage Senna, True Damage Echo, True Damage Kiana, KDA Evelynn, KDA Akali, True Damage Akali e Super Kenny. Além de conseguir tudo isso, né, conseguiu o Super Kenny e a MF Guardiã Estelar. Mas para não dizer que eu tô mentindo, bora abrir o vídeo para vocês verem. Porque aqui a gente trabalha com realidades. Preste atenção, ó. 1, 2, 3, pay. Acompanha comigo. Nome do jogador, Azaleia. Beleza? Dá pra ver o nick ali. O cara é muito cagado, velho. 12 skins numa fucking burguelinha. É muito cagado. Véi. Se não é cagado, mano, é o quê? Não sei. Mas, né, tá aí como prova, vocês podem ver. O cara conseguiu, véio.
O cara conseguiu. Então bora pra próxima notícia que é relacionada a Fall Guys, o nosso querido jogo que... Aí saiu dos falares do povo, né? Às vezes, assim, eu acho que a galera até esqueceu do game. Mas, enfim. Galera, velho, o nosso querido usuário Crazy28, do Reddit lá, ele conseguiu fazer a façanha de descobrir um jeitinho malandro pra passar aquela fase das portas, que você tem que adivinhar qual porta é a certa e ir batendo até... cair, passar a linha de chegada lá e tudo mais. O Fall Guys ele foi lançado há pouco mais de 2 meses, eu acho. E os jogadores ainda não descobriram... aliás, os jogadores ainda estão descobrindo novos truques dentro do Battle Royale da Mediatonic. E vamos ver o que o nosso querido Crazy28 andou aprontando aí, né, no videozinho que ele postou aqui. Só que é bem curto. Só pra você ver, tipo... a maneira que o cara fez. Então acredito que se você... acho que pelo menos tem que derrubar a primeira porta e ir empurrando as que quebram, né? Pra fresh. Tipo... eu acho que não vai funcionar assim tão efetivo, né? Mas bora ver. Tá vendo? Você precisa de uma porta quebrada pra empurrar a cabecinha pra você fazer esse parkourzinho, entendeu? Então, não sei se é tão efetivo, né? Mas tá aí. Quem quiser testar... botar suas mecânicas em dia, cara, que tentem, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se você assistiu até aqui, não esqueça de dar o like, favoritar, me seguir em todas as redes sociais. Os links estão na descrição. Não se esqueça de me acompanhar na Twitch, que eu tô fazendo live lá praticamente todos os dias. Só de vez em quando que não dá mesmo pra fazer a live, mas assim, tamo junto, rapaziada. Faz aí o que der pra fazer. Não se esqueça de ativar as notificações aqui do canal. E se vocês preferem que eu traga notícias de algum outro jogo e tudo mais, ou se tá bom desse jeito, me dê o feedback de vocês no comentário, que é muito importante, beleza? Eu sempre leio os comentários, respondo os que são de responder, é claro, né? Mas, galera, eu preciso muito da força de vocês, que vocês assistam os vídeos, compartilhem, me ajude, entendeu? Então... tenha um beijão no seu coração. Muito obrigado por você assistir até aqui novamente. E por você ser essa pessoa maravilhosa e que sempre me acompanha e me dá forças pra continuar. Tranquilo? Fui! Tchau, meus queridos bruxinhos e bruxinhas do meu Brasil e do mundo. Fui!